começando, gente, a parte 2 do nosso Café com a doutora Vivian Koski. Eu estou respondendo hoje perguntas diversas. Eu vou começar respondendo a pergunta da Roniela e convidando vocês que ainda não estão inscritos no canal do YouTube, se inscreverem, ativarem o sininho de notificações e darem um like. Meu pai teve câncer de pâncreas com metástase no fígado. Meu tio morreu de tumor de estômago. Pode ser genética? Pode sim, Roniela. É importante, como você tem esses dois casos na família, seria importante sim você fazer um aconselhamento genético e fazer um check-up oncológico. Porque pode sim, e o câncer de pâncreas ele tem muita relação com câncer de mama, câncer de próstata, não tem tanta relação direta com câncer de estômago. O câncer de estômago tem relação com outras patologias, né? Com câncer, por exemplo, de útero em síndromes genéticas, então é importante. Eu faço esse tipo de consulta, tá? O check-up oncológico, né? Em quem tem história familiar de câncer, como é o seu caso, né? Então, se você precisar, basta se conectar comigo aqui no direct ou deixar uma mensagem no comentário. Tem o telefone na descrição, tanto no YouTube tem meus contatos, assim como na minha bio aqui, mas é importante sim fazer essa investigação, esse check-up oncológico, esse aconselhamento genético. A Edmeire perguntando qual é o protocolo para carcinomatose peritoneal de intestino. Tenho um nódulo no ovário e nódulos no peritônio, diagnosticado há uma semana. Dá para fazer a cirurgia para retirar os nódulos do peritônio? Edmeire, é muito difícil responder a sua pergunta sem conhecer, avaliar o seu caso. Vou responder de forma geral, tá? A primeira questão que precisa ser respondida aqui é se dá para operar. Sim, na grande maioria dos casos, mas precisa entender o volume dessas metástases no peritônio, o volume da carcinomatose peritoneal, para entender se a cirurgia, nesse primeiro momento, é a melhor escolha, ou se é necessário fazer a quimioterapia antes da cirurgia para reduzir os tumores e operar num outro momento, que a gente chama de cirurgia de citorredução, de intervalo. É importante que você tenha um acompanhamento de um oncologista e de um cirurgião oncológico que trabalhe e tenha muita experiência na cirurgia de câncer de ovário, né? E o oncologista e o cirurgião oncológico vão discutir o seu caso e vão entender qual é o melhor momento da cirurgia. Se o melhor momento da cirurgia é agora ou se é necessário fazer a quimioterapia antes da cirurgia para reduzir o volume de tumor e operar no segundo momento, tá? Então, checa isso, conversa com o seu oncologista, conversa com o cirurgião para entender se dá para operar agora pelo volume de doença ou se não é melhor fazer uma quimio neoadjuvante, que a gente chama que é a quimio que é feita antes da cirurgia. Importante investigar em você as mutações do BRCA1 e BRCA2. No câncer de ovário é obrigatório fazer essa análise, porque pode mudar o tratamento e aí já iniciar os medicamentos que a gente chama de inibidores da PARP. Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre câncer de ovário, tratamento do câncer de ovário. Então, eu peço que você entre lá na playlist do YouTube, que você vai achar vários vídeos lá onde eu explico o tratamento do câncer de ovário. Agora, vamos lá, vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. A Catarina tá vindo aqui. Oi, Catarina, chegou da escola? Uhum. Ah, então tá bom. O que é isso? É o brinco lá. Ah, que bonito. Deixa a mamãe terminar a live aqui, depois eu falo com você, tá bom? Quem tem filho pequeno é assim, né, gente? Vamos lá. Eu sou pequena. Ela não é pequena, tá bom. Vamos lá. Eu vou responder mais perguntas aqui dos inscritos, tá? Andréia. Terminei a fase branca, irei fazer 4 vermelhas. Na fase branca, tive mudança no paladar, cólica abdominal e cistite, porém considero reações leves. Estou ansiosa para saber como serão os demais ciclos.
Aqui a Andrea tá falando sobre a experiência que ela tá tendo no tratamento do câncer de mama com a quimioterapia. Aqui ela conta pra gente que ela já fez, que ela terminou a fase branca. Aqui ela não conta quantos ciclos, mas a gente pode fazer. O que é mais utilizado são 12 sessões semanais, mas a gente tem protocolos também que a gente faz 4 sessões a cada 21 dias. Então, ambos estão corretos, tá? Então, ela terminou a branca. E ela teve mudança de paladar, cólica, porque a quimio branca pode mexer realmente com o intestino, pode dar cólica, às vezes diarreia, infecção urinária, cistite, porque baixa um pouco a imunidade. Mesmo a branca é menos, né, do que a vermelha, mas pode ocorrer. E ela considerou reação leve, sim, né, porque foi tolerável, não precisou de hospitalização, deu para seguir o tratamento, então isso sim é considerado reação leve. E ela quer saber como é que serão os demais ciclos. A quimio vermelha, ela dá um pouco mais de náusea e vômito. Então, ficar muito atento nisso. Usar as medicações que o oncologista passa para evitar náusea e vômito. Tem medicações que a pessoa toma. Assim que termina a quimio, centro de infusão, vai para casa, já começa a tomar os medicamentos para evitar náusea. Então, sempre que eu digo para os meus pacientes, não façam teste se vai ter náusea. Tomem o medicamento recomendado, porque a quimio vermelha dá náusea. E tem pacientes que falam, não gosto de tomar remédio, então não vou tomar. Não façam esse teste, tá? Então, náusea e vômito, a queda da imunidade, uma fadiga, são as reações mais comuns da quimioterapia vermelha. Tem um vídeo meu no YouTube, muito acessado, que fala assim, como se preparar para a quimioterapia. Então, sugiro que vocês assistam esse vídeo, que esse vídeo ajuda muito as pessoas que vão fazer a quimioterapia. Tem outros vídeos também que eu falo dicas de como reduzir náuseas e vômitos. Então, entrem na playlist que vocês vão achar muito conteúdo, tá? Ok, agora vamos na pergunta do Anderson. Olá, doutora Vivian. Câncer de reto, 5,6 centímetros da borda anal, com 5,4 centímetros de diâmetro. Comecei tratamento neoadjuvante há 4 dias. Não me foi passada a possibilidade de tratamento com imunoterapia. A senhora acredita que eu poderia estar fazendo também esse tratamento paralelamente? Não tenho metástase a princípio. Não, Anderson, a imunoterapia não é recomendada hoje pelos protocolos de 2023 para ser feita antes da cirurgia. O tratamento do câncer de reto, a gente faz a quimioterapia associada à radioterapia e às vezes a quimio isolada. Então, tem pacientes que a gente faz só quimio-radioterapia e opero. Tem pacientes que eu começo com a radioquímio, faço uma consolidação com 8 ciclos de químio e depois eu opero. Mas a imunoterapia não está aprovada nesse cenário. Ela não é ainda utilizada no cenário neoadjuvante, que é esse cenário antes da cirurgia para o câncer de reto. No congresso americano do ano passado, foi no americano ou no europeu, não me lembro exatamente, saiu um trabalho importantíssimo de uma imunoterapia no câncer de reto, pacientes que tinham a instabilidade dos microsatélites, que é uma característica biológica do tumor. E a resposta foi incrível, mas isso ainda é um trabalho experimental. Então, já existe sim trabalhos, estudos clínicos, utilizando a imunoterapia antes da cirurgia do câncer de reto, mas isso ainda não está aprovado para a gente utilizar na prática clínica. Ok, vamos seguindo aqui, depois eu vou responder as perguntas de vocês. A Maria Janaína. Oi, doutora, boa tarde. É possível um tumor maligno de mama aumentar rápido devido à demora da cirurgia? O caso foi diagnosticado com 5 meses e é menor que 1 centímetro. É possível sim, Janaína, é possível sim. Por isso que não dá para ficar esperando para operar um câncer de mama, não dá. Não dá. Porque dependendo do subtipo dele, né, e ele é dividido em triplo negativo, HER2 e hormonal. Esses são os subtipos principais, mas assim, de forma bem superficial. A gente tem muitos outros, esses são os principais.
Mas se ele for, por exemplo, um triplo negativo ou um HER2, pode crescer muito rapidamente. Então, precisa sim, fez o diagnóstico de um câncer de mama, começar logo o tratamento. Existe uma lei, né? A lei dos 30 e 60 dias, que é uma lei que se aplica ao SUS, que o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele tem até 60 dias para iniciar o tratamento, que não pode passar, chama a lei de 30 e 60, tá? Depois confiram, né? Procurem essa legislação no Google, que é muito importante para orientar as pessoas, né? E então precisa sim começar o tratamento o mais rápido possível. Só que o tratamento nem sempre é a cirurgia de cara. Precisa entender qual é a imunistoquímica do tumor, o tipo, se é triplo negativo, HER2 ou hormonal. Tem tumores que a gente não vai começar com a cirurgia, que vai ser a quimioterapia antes. Então fica de olho nisso. Tem um vídeo também no canal do YouTube que vão falar sobre por que a gente faz a quimioterapia em alguns casos antes da cirurgia. E aproveitar, você que vai ver, né, esse vídeo depois no YouTube e tá gostando do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, compartilha o vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Para você que não me conhece ainda, que a gente está na parte 2 dessa live, já teve a parte 1. Eu sou médica oncologista aqui em São Paulo, tenho 2 consultórios aqui em São Paulo. Um deles fica em Moema, onde fica também a clínica de infusão dos tratamentos oncológicos. Lá onde fica meu consultório, né, e a clínica também, a gente faz os tratamentos dos pacientes. Então, os pacientes realizam lá na clínica imunoterapia, quimioterapia, quimioimunoterapia, terapia-alvo, hormonioterapia, os melhores tratamentos para o câncer. Convido vocês a virem fazer os tratamentos de vocês aqui em São Paulo, venham conhecer a clínica, a gente atende vários convênios. Tenho também um outro consultório de oncologia integrativa que fica na Vila Mariana, também em São Paulo, e atendo pacientes do Brasil e de outros países através da telemedicina, tá bom? Sempre importante entender quem está falando com vocês, para entender, será que esse médico é especialista mesmo no assunto? É importante vocês se certificarem disso. Ok, vamos seguindo aqui. O Josemar tá falando o seguinte: boa tarde, doutor, estou fazendo tratamento de câncer de pulmão. Já faz 4 meses, está tendo resultado, pois o tratamento começou logo no início. Muito bom. Agora estou sentindo uma sensação de areia nos pés. Isso vai ficar quanto tempo? Ou tem alguma maneira de melhorar isso? Muito boa pergunta do Josemar, muito, muito boa mesmo. Que essa sensação de areia nos pés, conta pra mim aqui no comentário se vocês já sentiram sensação de areia nos pés fazendo quimioterapia. Isso se chama neuropatia. É uma toxicidade da quimioterapia nos nervos periféricos. E aí você pode começar a sentir um formigamento nos dedos das mãos e dos pés. Às vezes ter uma dificuldade para abotoar, né, botões, ou às vezes está de chinelo, não consegue prender o chinelo no dedo, a própria percepção é prejudicada. Isso chama neuropatia e pode ser causada por alguns tipos de quimioterápicos. A quimioterapia branca é um deles, mas tem vários outros medicamentos que podem causar neuropatia. E ela é cumulativa. Conforme os ciclos de tratamento vão passando, aumenta a chance da neuropatia, né? E existem alguns tipos de medicamentos que dão mais neuropatia. A oxaliplatina é um dos exemplos, que é um tratamento utilizado para o câncer de intestino, câncer de estômago. A oxaliplatina é bem comum. A grande maioria das neuropatias são reversíveis, porém, de 2 a 4% delas não são reversíveis. E o que fazer para melhorar? A acupuntura funciona muito bem. Cannabis medicinal funciona muito bem. E eu sou especialista no tratamento de pacientes com câncer com cannabis medicinal, ajuda muito. Medicamentos também ajudam muito. Então, aqui essas 3 dicas, né, que ajudam a amenizar a neuropatia: acupuntura, cannabis medicinal e alguns medicamentos específicos para dor neuropática. Ok.
Agora, a gente terminando essa segunda parte da live, eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? Alessandra, preciso fazer exame de tomografia de tórax, mas tenho muito medo. Não tenha medo não, Alessandra. Encare isso como um check-up oncológico, que você vai fazer esses exames pelo menos uma vez por ano, é importante, né? Então, não fique com medo. Porque que eu digo para as minhas pacientes, para os meus pacientes? O medo não vai ajudar, ele vai paralisar. Porque se existe alguma coisa alterada, não vai deixar de existir porque você não fez a tomografia. Então, não resolve o problema. A melhor questão é encarar o medo, fazer o exame. Eu sei que vai existir essa ansiedade de olhar o resultado. Sim, eu vejo isso todos os dias. Mas é importante fazer esse check-up oncológico, é importante fazer os exames. A Antônia, boa noite, doutor. O local da cirurgia de quadrante de mama ficou um tipo de queloide por dentro. Esse tecido interno volta ao normal com o passar do tempo? Na maioria das vezes não, Antônia. É um tecido realmente, na grande maioria das vezes, não conheço o seu caso, mas de fibrose. Pode ser que diminua, reduza, mas voltar completamente, acho difícil, pela experiência que eu tenho com as minhas pacientes, tá? A Alessandra falou que teve medo da branca. A Alessandra fez a quimio branca? A Paula, tive recidiva, fiz cirurgia, a pele não para de liberar seroma. É normal? Já faz 6 meses. Não é normal, Paula. Precisa falar com o mastologista, o médico que operou, para entender o que está acontecendo, né? Se é um problema de cicatrização, se tem que fazer algum reparo, alguma questão. Então, conversa com o mastologista, não é normal, tá? Já respondi a pergunta da Roniela. Qual exame preciso para saber se tenho câncer? Como você tem história familiar, um check-up oncológico. Aí você vai passar em consulta, o médico vai pedir os exames de acordo com a sua história familiar, de acordo com a sua idade, tá? E possivelmente um exame genético também, tá? A Roniela tá vendo a gente de Palmas, no Tocantins, né? Então, assim, são exames direcionados para a idade do paciente, a história familiar, que tipo de câncer a pessoa tem na família, e o exame genético importante para guiar também quais serão os exames, tá bom? Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Aqui, ó, o pessoal tá falando, né, vendo de Rio das Ostras. A Adriana, doutora, tem metástase peritônio, é operável? Hoje tomo Avastin. É a mesma questão que eu respondi na parte 1 da live. Depende do índice de carcinomatose, depende do grau de carcinomatose. Nem sempre é operável. Em alguns casos sim, em outros não. Você precisa conversar com o seu cirurgião para entender qual é o índice de carcinomatose, se é operável ou não. Não consigo responder isso na live, porque eu teria que avaliar o seu caso em consulta de segunda opinião para responder, tá bom? Conversa com o cirurgião sobre o tema, se o índice de carcinomatose é alto ou baixo, e se é possível uma citorredução. Ok, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Tenho recidiva HER2, fiz cirurgia há 6 meses. Já respondi essa. Boa noite, doutora. Estou bem preocupada porque tenho que fazer uma biópsia excisional. É a mesma questão que eu respondi para a Alessandra. Não fique preocupada com o diagnóstico, porque o medo paralisa, né? E independente dessa preocupação, se tiver alguma coisa errada, é melhor fazer o diagnóstico logo para descobrir, né, a verdade, né? A gente tem, né, é bíblico isso, né, que a verdade liberta. E sim, com o diagnóstico dá para entender qual caminho seguir, então é importante fazer o exame, tá, gente? E a terapia.